vocês estão? Espero que estejam todos bem. Este é o canal Vozes do Subsolo e desde já eu peço que vocês deem o seu like, compartilhem, comentem para que este canal e eu entendamos que este canal tem relevância, ok? Bom, estamos no momento analisando a obra Os Demônios, já tem vários vídeos no canal e também tem duas outras obras que já foram analisadas, que são O Idiota e a novela O Eterno Marido. Bom, entre uma análise e outra, também aqui no canal a gente faz vídeo sobre os teóricos que escreveram sobre Dostoiévski, esses estudiosos que dedicaram sua vida ou parte de sua vida a entender a obra do nosso gênio. E é impressionante como eu tenho pensado sobre isso no seguinte sentido, que como esses teóricos se inspiraram em Dostoiévski e escreveram textos tão magníficos, né? E um deles é justamente o Nikolai Berdyaev, né? Com o seu livro O Espírito de Dostoiévski. Eu vou deixar o link no canal para você, se quiser adquirir, pode adquirir através do link na descrição, tá bem? E enfim, esta é uma obra que é muito impressionante, gente, não só pelo conteúdo, mas como pela forma, né? Porque o Berdyaev, ele escreve muito bem, eu já falei isso nos vídeos anteriores. Nos 3 vídeos anteriores, em que comentamos o primeiro capítulo desta obra aqui, O Espírito de Dostoiévski. E no capítulo inicial, ele vai dar o foco na sua interpretação como um todo, né? O que vai inspirá-lo o que ele entende ali num todo a obra de Dostoiévski, né? E aí, o que ele entende como a ideia em Dostoiévski. Então, ele vai dizer que para Dostoiévski as ideias são forças vivas, vibrantes, né? Diferente, fazendo um contraponto ao mundo platônico das ideias, né? Onde as ideias são só ali ideias que estão num nível em que não podem ser tornadas ação, né? E sim ideias no sentido platônico. Bom, mas tudo isso está lá no vídeo anterior e nos vídeos anteriores, e hoje nós vamos tratar aqui do segundo capítulo aí da obra do Berdyaev, né? O segundo capítulo que tem como título O Homem, né? Então a tese de abertura é uma tese direta, né, gente? A tese de abertura é uma tese direta. Então, o Berdyaev, ele começa dizendo que a preocupação exclusiva de Dostoiévski, o único tema a que ele dedicou toda a sua força criadora foi o homem e o destino do homem. Tá? Berdyaev diz que Dostoiévski foi um antropocêntrico, num grau quase impossível de exprimir, o que não é verdade, porque o Berdyaev se expressa bem demais, né, gente? Bom, aí ele diz, né, que o problema do homem, ele não apenas ocupava Dostoiévski, ele devorava ele, né, absorvia ele até o frenesi. E para Dostoiévski, o homem não era só um fenômeno da natureza, um fenômeno igual a todos os outros, ainda que mais elevado, era outra coisa. Para Dostoiévski, segundo Berdyaev, o homem é um microcosmos, né? É o centro do ser, é um sol em torno do qual tudo se move, né? Dentro do homem está trancado, então, o enigma inteiro deste universo, né? E aí vem a frase que vai organizar o capítulo, né? Resolver a questão do homem é resolver a questão de Deus, né? As duas questões, elas são duas questões em uma só. E é por isso que Berdyaev diz que toda a obra de Dostoiévski é uma intercessão a favor do homem e do destino dele, né? É uma defesa do homem, só que é uma defesa que vai longe, vai ao ponto de virar uma luta com Deus, né? Um confronto com Deus por conta do sofrimento humano. Bom, e essa luta, no fim, ela se resolve de uma maneira, né? Pela entrega do destino do homem ao Deus homem, ou seja, a Cristo, né? O confronto com Deus termina na figura do Cristo. E, no caso, Cristo, o Deus que se fez homem. E aí Berdyaev fala que é uma visão tão centrada no homem,
só foi possível dentro de um mundo cristão, né? Numa época cristã da história, né? Num mundo antigo isso não seria possível, né? Ou seja, ele diz que foi o cristianismo que virou o mundo na direção do homem e fez do homem o sol deste universo, né? Então, Dostoiévski tratou do homem de um jeito profundamente cristão, né? O Berdyaev vai começar aí o segundo capítulo fazendo esta afirmação. E é por aí que ele, o Dostoiévski, vai denunciar o vício central do humanismo, né? A impotência do humanismo para encontrar uma solução para a tragédia do destino humano, né? Do nosso destino. Então, o humanismo coloca o homem no centro, mas coloca ele sozinho, né? Sem Deus. E aí não conseguiria salvar este homem. E daí vem uma consequência radical para a forma dos romances, né? A obra de Dostoiévski, ela não conhece nada fora do homem, né? E dentro do próprio homem, ela não enxerga nada que o prenda ao mundo exterior, a uma corrente de vida mais objetiva, né? Só existe ali na obra dele o espírito humano, e só o espírito humano interessa ao Dostoiévski, né? Strakov, né, que já falamos dele várias vezes, né, um dos editores do Dostoiévski, né, que conheceu Dostoiévski de perto, descreveu bem isso. Ele disse que toda a atenção de Dostoiévski se voltava para as pessoas, né, que ele queria aprender só a natureza e o caráter delas, né, a natureza das pessoas, né, que o que interessava a Dostoiévski eram as pessoas, unicamente as pessoas com a sua estrutura de alma, o seu modo de vida, os seus sentimentos e os seus pensamentos, né? O Strakov, ele conta que numa viagem de Dostoiévski ao estrangeiro, nem a natureza, nem as recordações históricas e nem as obras de arte prendiam a atenção dele, né? Nada disso. Só as pessoas, né? Claro que ele gostava de uma obra de arte, ficava aficionado por ela, mas tudo isso tinha que estar relacionado ao humano, às pessoas, né? Agora alguém poderia dizer, né? Mas Dostoiévski descreve muito a cidade, realmente, é verdade, né? Em cada romance ele pinta a cidade com seus bairros ali infectos, as suas tavernas repugnantes, os seus móveis pesados, fétidos, né? Só que para o Berdyaev a cidade é apenas a atmosfera onde este homem vai viver. É um episódio dentro do destino trágico do homem, né? A cidade ela vai ser impregnada pelo homem que mora nela, né? É o pano de fundo sobre o qual o homem vai se mover e não um mundo com vida própria. E há um sentido mais fundo nisso, né? O homem, para Berdyaev, se desviou da natureza, né? Ele rompeu as próprias raízes e foi cair nos antros repugnantes das cidades, onde afunda nos seus tormentos, né? E a cidade, ela é o lugar do destino trágico desse homem, né? E o grande exemplo é a cidade, obviamente, de São Petersburgo, né? A São Petersburgo que o Dostoiévski sentiu e pintou de um jeito assim assombroso. Ela é quase uma visão, é quase um fantasma, né? Gerado pelo próprio homem errante e renegado. É no meio dessas brumas dessa cidade fantasma que nascem esses pensamentos loucos, né? E que amadurecem aí os planos de crime, né? Então Berdyaev chama atenção para isso. E aqui está um ponto central, né, gente? Nessa atmosfera, né, tudo se concentra em torno desse homem, do homem arrancado das suas próprias origens divinas, né? E tudo que cerca esse homem, a cidade, as acomodações, esses móveis, né, monstruosos, terríveis, velhos, as vendas imundas, toda a parte externa do romance, nada disso é o assunto de verdade, né? Tudo isso são apenas símbolos, né, signos, símbolos do mundo espiritual interior do homem, né? É um reflexo da tragédia que se passa por dentro, né? Então, em Dostoiévski, nada que seja exterior, nada que pertença à natureza, à sociedade ou aos costumes tem uma realidade em si mesmo, né?
um exemplo, né? As tavernas onde aqueles rapazes russos ficam discutindo os problemas universais, elas não são elas mesmas, nada além, elas são nada além do que as próprias projeções aí desse espírito humano, né? E a complicada trama, né? A complicação da trama, né? A variedade de personagens que se atraem, que se repelem naquele furacão de paixão, né? Tudo isso reflete lá no fundo um espírito humano único, né? Então, esta é a tese do Berdyaev. Serve só para trazer à luz momentos aí secretos desse destino, né? Então, no fim, tudo vai girar em torno do enigma humano, né? E é essa a ideia de enigma que vai explicar como os romances de Dostoiévski são construídos. Berdyaev, ele vai observar que todos eles se organizam em torno de uma figura central. Então, às vezes, as personagens secundárias, elas convergem para essa figura central. E, às vezes, é o contrário. A figura central, ela vai irradiar para as personagens secundárias, né? Mas, de um jeito ou de outro, essa figura central, ela é sempre um enigma, né? Um enigma que todos os outros se esforçam para decifrar. Então, ele começa dando o exemplo, né, o Berdyaev, do adolescente, né? Uma das obras mais notáveis, mas que segundo ele foi menos valorizada de Dostoiévski, né? Então, o livro inteiro, ele diz, gravita em torno de uma figura central e fascinante, que é o Versilov, né? Então, parece que nada existe no romance a não ser em função dele, em função da atração ou da repulsa que ele provoca, né? As outras personagens, elas não têm outra tarefa senão descobrir, né, o segredo do Versilov, né, o segredo da personalidade dele, desse destino estranho dele, né? Nenhum deles consegue sossegar enquanto não decifram esse mistério. E é um livro que a gente vai trabalhar aqui mais para frente, né, gente? E aqui o Berdyaev, ele faz uma observação sobre as personagens aí do Dostoiévski. Ele diz que, visto de fora, com os olhos comuns, esses personagens poderiam parecer meio ociosos, né? Meio, né? Não fazem nada de prático, mas que a verdadeira ocupação deles, a mais séria de todas, são as relações humanas, né? Então, para Dostoiévski, a relação com o outro é a tarefa mais séria que pode existir, né? E é por isso que o filho do Versilov, o adolescente que dá o título ao livro, passa o dia inteiro sem descanso, correndo de uma pessoa para outra com um único objetivo, né? De conhecer o segredo do pai e decifrar o enigma da personalidade dele. E esse enigma tem sempre um nome em Dostoiévski, né? Contradição, né? Que impressiona, né, em Versilov é tudo o que a natureza dele tem de contraditório e de irracional, né? E é aí que está o enigma da vida dele, né? Só que no fundo o enigma do Versilov é o enigma do destino humano inteiro, né? O caráter complexo e contraditório de um homem carrega dentro de si o mistério de todos os homens, né? Então, a mesma construção vai aparecer na obra em Os Demônios, obra que nós estamos analisando agora, né? Então, o Stavrogin é o astro em torno do qual vai girar toda a ação, né? Tudo vai na direção dele, como na direção do sol. Aí o Berdyaev usa essa metáfora, né? Tudo sai dele e volta para ele. E o Berdyaev faz uma leitura bem interessante desses personagens, né? Ele diz que o Chatov, o Piotr Verkonviensky, o Kirillov, não são bem personagens assim independentes. Eles nada mais são do que fragmentos da personalidade do Stavrogin, né? Pedaços de uma personalidade que se desagregou, né? Que se esgotou, se espalhando por vários homens, né? E que cada um deles carrega uma parte do que o Stavrogin foi, né? Por isso, o enigma do Stavrogin, né, o segredo dele, é o tema único de Os Demônios. Olha que impressionante essa interpretação, né, gente? É muito interessante, né? Até a obsessão revolucionária que vai preencher todo o livro, toda a agitação política, é para o Berdyaev
apenas um momento ali no destino do Stavroguin, né? É um símbolo da atividade interna dele, né? Da arbitrariedade dele. Então, eu acho de fato muito interessante assim as colocações dele. Abre um pouco a nossa cabeça, né, quando vamos ler o livro ou reler, né? Então, o Berdyaev enuncia uma ideia que é o coração de Dostoiévski, né? Segundo ele, o fundo mais profundo do ser não consegue aparecer nas condições estáveis e comuns da vida cotidiana, né? O dia a dia esconde o que o homem é de verdade, né? Esse fundo ele só vai vir à luz numa espécie do que o Berdyaev chama de corrente de fogo, né? Num incêndio em que se derretem e se consomem todas as formas fixas, né? Todos os quadros sociais que são ali congelados, né? Então é preciso a crise, né? É preciso a catástrofe para que a verdade do homem apareça. E é por isso que o Dostoiévski leva o leitor até esses abismos aí dessas contradições humanas, né? Abismos que nos escritores de um outro tipo ficariam escondidos pelo véu aí de uma vida social, pela superfície educada das coisas, né? Bom, e descobrir essas profundezas leva o homem ao quê, gente? A catástrofe, muitas vezes, né? Porque uma vez lá embaixo, as velhas regras que mantinham o mundo em harmonia já não valem mais, né? E é isso que a gente vai ver em Os Demônios, né? A dissolução de uma personalidade humana notável, né? O Stavrogin, ele gastou toda a sua força em aspirações sem medida, sem limite, e no fim não lhe sobrou nenhuma capacidade de fazer uma escolha ou alguma espécie de sacrifício. E aí o Berdyaev faz um contraste que é um ponto interessante aí, um dos pontos interessantes desse capítulo, né? A concepção, quando ele fala do idiota, né? A concepção do idiota é o oposto do adolescente, da obra O Adolescente e da obra Os Demônios, né? Nos dois primeiros, a ação vai na direção da figura central, né? Então todo mundo tenta decifrar o Versilov, todo mundo tenta decifrar o Stavrogin, só que em O Idiota é o contrário para Berdyaev. A ação não vai em direção do príncipe Mishkin, ela parte dele, do próprio Mishkin, né? Sai dele em direção às outras personagens. Ou seja, é Mishkin quem decifra o enigma dos outros. E vocês devem lá ver os outros vídeos do canal, né? Decifrando a Nastassia Filipovna, né? Ele resolve o enigma de todos, principalmente das duas mulheres, né, da Nastassia Filipovna e da Aglaya, né? Ele vem em socorro delas. Mishkin é cheio de pressentimentos proféticos, né? Ele tem uma clarividência intuitiva, né? As relações humanas são a única tarefa a que ele se dedica de corpo e alma, né? O furacão se solta em volta dele, mas ele mesmo vive num êxtase silencioso, né? Numa calma no meio da tempestade. E aqui o Berdyaev monta uma oposição que ilumina os romances do Dostoiévski, né? Ele bota de um lado existe aquele príncipe interior, enigmático, irracional, verdadeiramente demoníaco, né? Que estava trancado dentro do Stavrogin e do Versilov, né? Esse príncipe demoníaco que incendia o ambiente ao seu redor, né? E que cria em torno desses homens uma vertigem infernal, né? E do outro lado está Mishkin, que também é irracional, né? Mas de um jeito angélico, né? Ele não cria a obsessão em volta de si, só que ao mesmo tempo ele é impotente, ele não consegue exorcizar, ele não consegue expulsar o mal ao seu redor, por mais que ele deseje de toda a alma ser alguém que cure, né? Alguém que cure os outros, né? E aqui vem uma observação interessante do Berdyaev. Mishkin não é um homem completo no sentido que Dostoiévski dava a essa palavra, né? A natureza do Mishkin é uma essência angelical, né? Mas é uma natureza
deficiente, incompleta. O homem completo, Dostoiévski vai tentar representar mais tarde numa outra personagem, que também chegaremos nela bem mais para frente, que é Alyosha Karamazov, né? E aí o Berdyaev formula uma espécie de lei que vai atravessar toda a obra, né? Então, entre os heróis do Dostoiévski, ele vai aí fazer uma divisão aos tenebrosos e os luminosos, né? Os tenebrosos são, né, por exemplo, o Stavrogin, o Versilov, o Ivan Karamazov, são aqueles que todo mundo tenta adivinhar, aqueles para quem toda ação vai correr em direção a eles. São o enigma que atrai os outros. Já os luminosos são Mishkin e Alyosha, né? E com eles é o contrário, eles é que adivinham os outros, né? Eles é que são o ponto de partida da ação. Então, Alyosha, por exemplo, ele vai adivinhar Ivan, né? E chega a dizer que o Ivan é um enigma, né? Mishkin lê a alma de Nastácia Filipovna e de Aglaya, né? Ou seja, os luminosos, eles têm o dom da profecia e tentam socorrer as outras pessoas, né? Já os tenebrosos, por assim dizer, eles têm ele usa essa expressão, né? A sorte de possuir uma natureza enigmática, uma natureza que vai perturbar e torturar todos que estão por perto, né? É um movimento duplo, um movimento de fora para dentro e de dentro para fora. É um vai e vem entre os seres que vão animar os romances de Dostoiévski, né? Os tenebrosos, eles vão puxar a ação para si e os luminosos empurram a ação para fora, né? Ele vai comentar, gente, nesse capítulo, né, do crime e castigo. Ele diz que o crime e castigo ele vai fugir um pouco do que desses outros romances, né? O Crime e Castigo. Esse romance, ele, segundo o Berdyaev, ele foi concebido de um jeito diferente, né? Aqui o destino humano, ele não vai se resolver numa coletividade, naquela atmosfera fervente ali das relações humanas, aquela profusão, né, de muitos personagens. Ele resolve o crime e castigo um confronto do homem consigo mesmo, né? O homem cara a cara com ele mesmo, né? Então aí o Raskolnikov, nosso glorioso Raskolnikov, ele descobre os limites da natureza humana dentro da própria natureza. É em si mesmo que ele vai fazer a sua experiência. E o Berdyaev, ele situa o Raskolnikov num degrau que ele chama de um degrau anterior, né? O tenebroso Raskolnikov ainda não é um enigmático completo como o Stavrogin ou como o Ivan. Ele vai representar uma etapa menos avançada no caminho da arbitrariedade humana. Não que ele não seja interessantíssimo, mas só é diferente, né? Ele precede esses outros, ainda que não chegou ao grau de complexidade dessas outras personagens, né? Então, o que aparece como enigmático em Crime e Castigo não é bem o próprio Raskolnikov, é o crime dele, né? É o homem que ultrapassa os próprios limites e comete um assassinato. Mas o gosto do arbitrário, né? O gosto de ter passado por cima de tudo, ainda não se transformou por dentro de forma radical. A natureza do Raskolnikov. Então, Raskolnikov, assim como o Homem do Subsolo, né, de Memórias do Subsolo, é alguém que levanta os problemas e os enigmas, né? Já o Versilov e o Ivan Karamazov e o Stavrogin, eles não vão só levantar os enigmas, né? Eles mesmos serão os enigmas, né? Eles mesmos serão os enigmas. Bom, gente, então essa arquitetura aí dos romances de Dostoiévski, né? O homem no centro de tudo, a cidade como símbolo da alma, a figura enigmática em torno da qual gira cada livro e a diferença entre os tenebrosos, que são o enigma, e os luminosos, que decifram o enigma, né? Por hoje é o que nós vamos falar deste capítulo, e aí depois a gente vai ter mais 2 vídeos para fechar este tema do homem em Berdyaev.
Então, se você chegou até aqui, comente, comente, comente. E se você não adquiriu o livro e tem vontade de conhecer a obra de Berdyaev, O Espírito de Dostoiévski, você pode clicar lá no link na descrição. E é isso. Desde já eu agradeço e até o próximo vídeo.